Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, aqui Pastor Valde Santorinho. Missionária Alneide Torinho, paz e graça. Mais uma vez convosco nesta ocasião para trazer um assunto muito palpitante, um assunto atual, que esse assunto tem deveras tirado o sono de muita gente, a paz, tem trazido reflexos no emocional, no psicológico e na saúde física. É a questão do remorso. Mas o que significa remorso? Remorso é uma inquietação, é um abatimento da consciência que procede de uma falta cometida, alguma coisa que fez errada ou que deixou de fazer, algum sentimento que a pessoa carrega na alma de culpa, sente-se culpada por algo que pesa, e esse peso incomoda sem dúvida nenhuma. É aquela velha história da minha infância, que eu já falei aqui. Minha saudosa avó dizia, nos meus tempos de infância, o termo que diz: ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, não tinha feito desta maneira, tinha feito assim ou assado, ou eu teria feito diferente. Mas tem um ditado popular no mundo, Alneide, que diz que águas passadas Não movem moinho. moinho. É um termo popular, mas que tem a sua praticidade na vida atual. É como que oportunidades se passam. Você já mentalize aí você colocar sua mão, num rio de águas correntes. Aquelas águas estão correndo, você põe a sua mão, aquela água que você molhou a sua mão, os seus pés, o seu corpo, tomou banho, no rio corrente, aquela água não volta mais. Não. Nunca mais. Perdeu a oportunidade. É a história do leite líquido, leite em pó não, leite líquido derramado. O leite derramado, leite líquido, tem mais jeito. Você tem que tirar novo leite da vaca para utilizar. Então essa questão de remorso, muita gente tem perdido noites. O poeta Mário Quintana diz: as noites que não posso dormir de remorso, por tudo que deixei de fazer, ele diz, de cometer, ou que cometeu errado, eu acrescento. Mas isso parte agora de uma comunhão com Deus, não é, Alneide? A Bíblia diz em Romanos 8,14, que os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Nós estamos vivendo numa era, num mundo que jaz no maligno, a própria Bíblia nos diz, um mundo negro, caído, que o cristão que tem convicção de salvação, ele obrigatoriamente, ele tem que viver e deve ser da meditação e aplicabilidade dos ensinos da palavra de Deus e da oração. E esse cristão adentrar, viver, não, Neide? No mundo sobrenatural, numa dimensão sobrenatural. O apóstolo Paulo, você lembra-se da igreja de Coríntios, que era uma igreja altamente carnal, pelas suas origens cultural de Coríntios. E o povo de Coríntios, a igreja de Corinto era a igreja que Paulo deu muito trabalho, dissensão, contendas, eu sou de fulano, de cicrano. E ele disse que os carnais, ele tinha dificuldade de dar um alimento bíblico mais sólido a estes tais, porque eles não eram espirituais, não é, Leite? Não eram espirituais.
Eles não eram espirituais. E por não ser espirituais, não assimilavam. Então, o que eu quero dizer é que para você não cair, ou se caiu já, com todos nós, não há exceção de preto, branco, rico, pobre, desculpa o termo preto, que é pejorativo, não é discriminação nenhuma, de cor, melhor dizendo, é o termo melhor, de cor, de raça, de cultura, de posição eclesiástica, posição social. Não é este termo, não são essas condições que nos isenta de cometermos erros e falhas, porque todos nós somos passíveis de falhas, defeitos, e pouquíssimas virtudes que nós pessoalmente temos, elas diante de Deus são verdadeiros trapos de imundícia, não servem para nada. Mas quando nós buscamos a direção de Deus e vivemos nessa dimensão de assimilar o espiritual, as coisas espirituais, enxergar na dimensão espiritual, isto é, pela fé, nós conseguimos nos livrar de muitos erros, de muitas falhas cometidas e não termos amanhã ou depois o remorso. É o caso, exemplo, o caso da família. Primeiro Deus, depois a família, depois a obra de Deus e depois o seu emprego, o seu subsídio, seu sustento, né? Então, na época de hoje, se o cristão ele não tiver nessa dimensão e a sua família, como Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo lugar, que Deus criou o homem para constituir um lar, deixar seu pai, sua mãe, sua mulher e viver com sua mulher e ambos serem uma só carne, é outro tema. Quando acontece isto na vida da pessoa, que esse homem tem sua família, há nesse aspecto aí uma só carne, de sentimentos também, de alma e de espírito, de corpo. Quando esse homem não trata bem a sua esposa, ou a esposa não trata bem o seu esposo, ou você não trata bem os seus pais quando lá esteve, quando era na infância, adolescência, antes de casar, seu pai, sua mãe, não tratou bem, não trata bem os seus filhos, não trata bem os seus irmãos, a sua parentela, e não trata bem ninguém, o que é que acontece? A não ser que você tenha uma consciência insensível. Olha, o apóstolo Paulo era o homem que me empolga até hoje e vai empolgar para sempre, enquanto eu viver. Ele falava de uma boa consciência. Lá no livro de Atos, capítulo 24, 16, Paulo estava preso em Roma, já na sua reta final para ser condenado. E Paulo disse perante as autoridades que o interpelavam, ele dizia: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa, consciência pura, diante de Deus e dos homens. Quando isto acontece, irmãos, não é privilégio. Pode falar um pouquinho sobre isso? Não, não é privilégio porque Deus não faz acepção de pessoas, o evangelho está sendo pregado a todas as nações e só é possível acontecer o processo de consciência pura, limpa, com o novo nascimento, isto é, o homem regenerado. O homem regenerado, como o próprio Paulo fala, o apóstolo, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, este processo, o qual o pastor está iniciando, né? Ele só acontecerá, esse processo de transformação, né? Se fala em metamorfose da natureza, né? Mas este processo que ele está falando é em relação a uma nova criação. Novo comportamento. Novo comportamento, novas atitudes, porque a velha natureza, ela continua manifestando todas essas terríveis e aí, Aldeide, me permita aqui, com licença, que você tocou no ponto fundamental aí.
Novo nascimento é o remédio, transformação, regeneração. Quem está em Cristo, nova criatura é, o comportamento mudou. Se você tratava mal sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família, já não trata mais. Colocou aqui um ponto final, uma nova vida. Mas agora, quando você entrou nessa vida cristã, Sim, nova, agora que está dizendo, nova criatura é. para você, a velha natureza permanece. Continua vivo o E aí pecado. é que é necessário você, nós todos, eu também, estar cada vez buscando a Deus e procurar pela oração e pela palavra viver uma vida que tenha discernimento, que tenha um elevado nível espiritual de aproximação com Deus, não uma vida cristã meramente porque foi batizado, é isso, Ramonei? Que foi batizado no Espírito Santo inclusive, e que você foi batizado nas águas do Espírito Santo, que você faz parte de uma igreja, mas o que fez cursos teológicos que eu não tenho nada a ver, é importantíssimo, que fez isso, aquilo, mas se tiver apenas aqui na sua cabeça todos esses conhecimentos bíblicos e ele não descer ao coração, e você não ter uma maturidade espiritual para entrar na dimensão espiritual pela fé, você não vai conseguir viver uma vida que não possa entrar em conflitos, isto é, entrar em conflitos com pessoas. Temos conflitos? Sempre tem. Teremos sempre. Porque a velha carne permanece em nós. Mas a boa consciência advém de uma vida em perfeita sintonia com Deus, para cada passo que você der, não se arrepender. Porque quando você dá um passo que se arrepende, aí vem o tal remorso. Ah, se eu soubesse, não tinha feito essa viagem. Ah, se eu soubesse, não tinha comprado essa roupa. Ah, se eu soubesse, tinha feito assim, tinha feito dessa maneira. Porque você não procurou, não entrou na dimensão espiritual, confiou apenas aqui nos conhecimentos aqui, conhecimento bíblico, talvez conheça bem a letra da Bíblia, não estou ali a julgar, de hipótese alguma, mas você não tem a revelação, Neide, da palavra, para ter essa assimilar qual é a vontade de Deus para aquele propósito. Vai viajar? Será que Deus está mandando você ir? Você vai fazer um determinado trabalho, Deus está mandando, você já consultou, você já procurou a vontade de Deus, entrou nessa dimensão, aí quando você faz errado, ah, meu Deus, peça oração na igreja, meu Deus, me ajuda, já entrou no arrependimento. Agora, quando o arrependimento é sincero, há mudança. A questão, pastor, é o seguinte também, o problema das emoções. Já foi citado aqui Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Nós, que já nascemos de novo, nós não podemos ser guiados pelas emoções. Porque lá, Jeremias 17, ele fala que esse coração é enganoso. O coração não é esse coração biológico, físico, que está batendo em você aí, graças a Deus, mas é o coração, sentimentos. Então, é preciso que você aprenda a discernir se o que você está fazendo vem da sua emoção ou se vem realmente do Espírito Santo de Deus. Sim, exatamente. Porque as emoções, elas são traiçoeiras, elas mudam. Daí o processo de santificação também da nossa alma. Não é a mente, Perfeito. não é que é a sede da alma, a nossa vontade, as emoções. Nós não podemos ser guiados pelas emoções. Mas como nós poderemos distinguir se é o Espírito Santo ou se é uma emoção, assim, você ficou empolgado, empolgada. Eu vou fazer. Será que você, como já foi dito aqui, você orou? Você meditou? Porque para que nós venhamos a discernir o bem e o mal também, nós temos que conhecer a palavra, que é a bússola eterna, pastor Valdo. O problema é a questão
Porque muitos são guiados pelas emoções. Daí a questão de muitos estarem com remorso. Com remorso, porque tomaram atitudes Precipitadas. pelas emoções. Pelas emoções, sim. Ou porque disse, olha, eu vou comprar aquele carro, vou comprar aquela moto, porque fulano tem. Deus está mandando? Você Aí consultou tá. a Deus? Olha o problema, até servo de Deus. Olha, É verdade. há um demônio ali se manifestando, eu vou expulsar o demônio. Você está revestido? Está na direção de Deus para ir lá? Olha, é a palavra. Paulo, quando escreveu ao jovem Timóteo, que era o pastor lá em Éfeso, que estava constituindo as igrejas em Éfeso, Paulo disse a Timóteo que lá no capítulo, ele diz aqui a Timóteo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o alvo de minha instrução que ele estava dando, Timóteo, meu filho, o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de Paulo, um coração de uma consciência limpa, de uma fé sincera. Então ele estava dizendo, olha Timóteo, oriente a igreja, porque a igreja, quando Paulo se ausentou, sempre vinham as heresias, e Paulo disse, olha meu filho Timóteo, ensine, porque o alvo da minha instrução que eu estou lhe passando, Timóteo, é instrução com amor, de um coração meu puro, sincero, de uma fé verdadeira, para que este ensino traga à igreja não conhecimentos intelectuais, mas traga conhecimento de transformação nele, de mudança de vida, de mudança de comportamento, para que não haja também aí na igreja de Éfeso o famoso remorso. Ah, se eu soubesse, aí é tarde demais. Então, irmãos, eu vou finalizar aqui, que está estourando aqui o vídeo, já o tempo do vídeo, para dizer a você que procure diante de Deus, meu santo. Olha, uma das coisas que eu tenho mais medo na vida é isso, ter remorso. Eu pude, pela graça de Deus, e a Alneide aqui ao meu lado, cuidar dos pais dela, dos meus pais. Amém. Enquanto eu pude fazer tudo o que podia, não independe de dinheiro, dinheiro nessa hora não tem valor. Faça com seu pai, com sua mãe, com a sua esposa, com seu filho, com alguém que você faça enquanto você pode. E faça o bem enquanto você pode. Faça aquilo para você dormir com a consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens, como Paulo disse. Eu tenho uma consciência pura, preso já em Roma para ser martirizado, mas ele tinha uma consciência pura do seu trabalho feito. Da nossa parte, Alneide, nosso muito obrigado. Muito obrigada. E até um próximo destaque. Amém.